Já parou para pensar por que é tão importante pensar nesse tema, né? Como usar melhor hoje as ferramentas que a gente tem, WhatsApp, e-mail, telefone, videoconferência, mesmo as redes sociais para nos comunicar? Pensa um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para a época que a gente estava no ensino médio, que a gente estava estudando. A gente estudou sobre globalização lá em geografia. Não sei se vocês se lembram. O que é isso? O que é globalização? Globalização é basicamente aquele fenômeno que está acontecendo, começou a acontecer há alguns anos atrás, de integração, de junção das economias, junção, integração social, cultural, de espaço geográfico, e isso pensando em escala mundial, do mundo inteiro, do globo, por isso globalização. Sim, os países, os continentes que antes não compartilhavam muitas coisas, agora passaram a compartilhar a economia, pessoas, né? Pessoas, a gente tem imigrantes, muitos imigrantes em diversos locais. Eu, por exemplo, moro no Japão, né? Vim do outro lado do globo para o Japão. Passaram a compartilhar cultura, não é? E informações pelo mundo. Hoje a gente consome cultura japonesa, por exemplo, no Brasil, quando a gente assiste animes, lê mangá, ou mesmo come comidas que vieram do Japão, né? Tradicionais daqui, pratos que foram criados no Japão. A gente compartilha informações. Daqui eu consigo saber, por exemplo, como que tá as coisas no Brasil, né? Eu consigo fazer uma troca de experiências, né, com pessoas que trabalham na mesma área que eu. Então, por que tudo isso é possível? Por que a gente conseguiu avançar num ponto onde a gente tem toda essa troca, essa integração, essa globalização? Principalmente, primariamente, por causa da evolução da tecnologia. Sim, é graças à tecnologia. Voltando um pouquinho mais no tempo, se a gente pensar como eram as comunicações lá no começo, na época medieval, né, a gente tinha cartas, né, para se comunicar à distância, e aqueles famosos mensageiros. Já deve ter assistido algum filme de época, aqueles filmes medievais, que sempre tem um mensageiro galopando a cavalo, correndo para levar uma informação importante de uma guerra que tá para estourar, ou de alguém que chegou no reino, ou quando o rei chegava, né, dentro do povoado, vinha o mensageiro na frente espalhando a notícia, o rei está vindo. Essas eram as formas de comunicação entre as pessoas. E depois, a face, né? Mas se ela quisesse se comunicar com alguém à distância, tinha que recorrer a esses dois métodos, ou a carta, ou a mandar alguém levar a mensagem boca a boca ali, né? Isso mudou há um bom tempo atrás com a invenção do telefone. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente volta para tudo o que você conhece de ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar o nosso dia a dia. Não pensa só em computador, não pensa só em robôs, sabe? Pensa em todas as ferramentas que estão disponíveis para a gente utilizar para melhorar, facilitar as tarefas do dia a dia, ou mesmo agilizar essas tarefas do dia a dia. Então o telefone foi uma invenção tecnológica, sim, né? O telefone veio para ajudar as pessoas a se comunicarem com pessoas que estavam a cidades, bairros de distância naquela época, né? E depois, ligações para outros países já eram possíveis ser feitas. Então, graças a essa evolução, os recados ficaram muito mais rápidos, né? As mensagens começaram a ser passadas de forma muito mais fácil. Só que o telefone não era acessível a todo mundo. Você já deve ter visto também em filme, né? Que o pessoal conectava os canais telefônicos ali para fazer as chamadas. Existia o chamado telefonista, que era a profissão da época que fazia essas conexões ali de chamadas. E isso foi evoluindo, né? Logo depois que a gente teve o telefone, foi descoberto, outra tecnologia, foi descoberto que dava para transferir informações via o ar, né? Através de ondas invisíveis, que foram as ondas de rádio. Quando foram descobertas as ondas de rádio e os rádios foram criados, as notícias começaram a se espalhar muito mais rápido. As informações começaram a ser disseminadas entre o povo. Quando estourou uma guerra ou quando estourava uma guerra, as pessoas conseguiam saber no mesmo dia, através do rádio. Não precisava esperar o mensageiro chegar ou a carta chegar pro vilarejo, né? A maioria das famílias já tinham acesso ali a informação de forma mais rápida. E com a evolução das tecnologias, essas tecnologias passadas foram ficando mais baratas e mais acessíveis, né? E logo foi criada a televisão, onde a gente passou a ter informações de forma visual, né? Com notícias. Quem não lembra, por exemplo, do 11 de setembro, quando a gente estava assistindo TV e de repente apareceu a notícia urgente ao vivo do que tinha acontecido nos Estados Unidos, né? Do Brasil, a gente conseguiu ter em tempo real notícias de outro país e ver o que estava rolando ali, graças à evolução aí da tecnologia, né? Então, depois da TV, a gente teve a criação dos computadores, das redes de computadores, que aí já se interligavam e eram utilizadas para passar não só informações, mas dados, arquivos, documentos. Então, não era mais aquela informação falada ou vista, você conseguiria pegar a informação através de um papel, por exemplo, um fax, e ler aquela informação no meio físico. E assim foi, né? A gente hoje em dia vive numa época... Quando eu nasci, né, já tinha celulares, né? Não eram todas as pessoas que tinham, eles eram bem grandões,
aviões, então eram difíceis de serem utilizados e as pessoas nem gostavam de andar muito com aquele tijolão enorme na cintura, né? Eram mais as pessoas que precisavam e era muito caro, mas com o passar do tempo, olha ao seu redor, todos têm um smartphone e têm acesso não só à comunicação oral, né? Através da conversa mesmo e auditiva, onde você pode ouvir um áudio, mas também escrita. Você pode mandar e-mails, você pode ler um portal de notícias, através do seu smartphone você consegue responder mensagens de forma instantânea, imediata, aquela carta que levava 3 dias para chegar lá nos anos 80, agora por WhatsApp chega em segundos. A gente fica até irritado quando a pessoa demora mais de 2, 3 minutos para responder a gente, né? Dependendo do que for. A evolução da tecnologia ajudou a melhorar a forma como a gente se comunica, a agilizar a nossa comunicação. A tecnologia é fundamental, respondendo a pergunta do porquê é importante, ela é fundamental para a nossa globalização, para o nosso crescimento pessoal, para compartilhamento de informações. Quem domina as ferramentas de tecnologia para comunicação consegue faturar aí mais de 6K por mês, tá? Para você chegar nesse objetivo, é essencial que você conheça e domine